Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos a questão 17 daquela sequência que a gente vem resolvendo da primeira prova da USP de 2020, né, de Física 1 para Engenharia. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou dessa questão, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Olha, então a gente está entrando no último bloco das questões, que é as questões que envolvem movimento circular. Então a gente passou lá pela cinemática, pela lei de Newton, né, dinâmica, passamos por balística também, né, lançamento de projéteis, e a gente está caminhando para o fim, né? Vão ser ao total 20 questões. Então eu já expliquei como funcionava lá. E esse é o último bloco, onde poderia cair uma dessas últimas, 4 questões na sua prova. Então, presta muita atenção. E eu gostei bastante, né? Confesso que eu gostei bastante da seleção dessas últimas 4 questões de movimento circular, porque a gente vai linkar com coisas lá que a gente viu na cinemática. E o mais legal é que quando a gente vai para rotações, que é lá o finalzinho da matéria da mecânica clássica, quando a gente entra em rotação, né, que a gente começa a combinar rotação com translação, a gente faz uma revisão de movimento circular e muitos dos alunos percebem que eles não aprenderam direito. Por isso que é importante a fixação agora, por isso que é importante o estudo agora, para lá na frente não acumular, porque lá na frente é importante que já esteja ali, né, dentro de você o conceito de movimento circular, que você saiba identificar, né, a diferença de uma aceleração tangencial, de uma aceleração circular, né, uma aceleração angular, para que você consiga diferenciar de uma aceleração centrípeta, o que tem cada uma ali, como é que a gente faz para linkar uma à outra. Então é importante todo esse conhecimento, por isso é importante que você saiba esse conteúdo, ok? Vamos começar? Olha, se você tá meio perdido aí, tem assunto já aí no canal, né? Aqui no canal já tem assunto, já tem aula mostrando, já tem demonstração de onde surgiu, né, a formulinha da aceleração centrípeta. Tem muita coisa aí, muita coisa bacana. Dá uma pesquisada, dá uma estudada e também fica aqui nesse vídeo que você vai aprender bastante também, tá bom? Vamos começar? Vamos começar lendo o exercício. Olha o que ele fala. Uma partícula percorre em sentido horário. Essa é uma das coisas. A gente diz que no sentido horário, normalmente a gente adere o sentido horário como negativo e o sentido anti-horário como positivo. Então já fica aí, né, tá ali em vermelho para você se atentar a essa informação. Uma trajetória circular de raio igual a 2 metros, como na figura ao lado. Ao passar pelo ponto P, mostrado na figura, o vetor aceleração total, olha só, o vetor aceleração total, então é a aceleração total, que ela é desmembrada em duas, que a gente vai ver aqui embaixo. Então, olha lá, o vetor aceleração total da partícula em unidades do sistema internacional, então tá no SI, é dado por... Então, aí a gente tem uma aceleração total que ela é desmembrada em duas. Aí a gente tem um vetor unitário, que talvez o pessoal fica com medo. Quando o pessoal vê esse vetor unitário, esse E aí, esse E chapéuzinho, olha, o pessoal, assim, eu costumo dizer que o pessoal fica assim, tremendo. Por quê? Porque eu falo que conhecimento tira o medo. Quando você não conhece, você tem medo. Aí esse vetor, né, esse Ezinho, esse E com chapéuzinho, ele tá ali só para mostrar qual é a direção. O vetor unitário, ele serve para isso. A gente já trabalhou isso. Lá no Instagram tem resumos sobre isso, sobre vetores, o que serve o vetor unitário. A gente já viu o vetor unitário lá em cinemática, que era o I, o J, o K. E aqui no movimento circular não poderia ser diferente. A gente precisa dizer, né? Aceleração é uma grandeza vetorial. Para onde que ela está apontando? Para onde que ela está indo? Né? E aqui ele está fazendo isso. Então, esse E chapeuzinho com o índice R significa radial, que ou seja, tem direção do raio, tá? E esse E chapeuzinho com θ, o que está dizendo isso? Olha, essa é a aceleração tangencial que acompanha o deslocamento angular ali,
né? Ela é tangente ao quê? A trajetória que acompanha esse movimento angular. Então, esse conhecimento já te tira o medo. Aí você fala, pô, ele tá falando da aceleração centrípeta. Ele tá falando da aceleração tangencial. Então, isso já te acalma. Mas quando você não tem conhecimento, por isso que eu falo, conteúdo é muito importante. Porque se você parte por exercício, você olha e você fala, você nunca vi esse na minha vida. E aí? Aí você fica com medo, e aí já começa aquela coisa, né? Eu não sei esse exercício. Eu não sei esse exercício. Eu sempre falo isso. Gente, nunca se diz eu não sei esse exercício. Coloca todas as informações possíveis que você sabe sobre isso. Né? Então, o aluno que chega para mim e fala, eu não consegui esse exercício, eu falo, o que você não conseguiu? Qual foi a tua dúvida? O cara fala, tudo. O cara nem tentou. E aí, pra mim, um cara que não tenta, que nem tenta, eu já fico meio suspeita, entendeu? Então, ele tá querendo só a minha resposta. Então, prestem muita atenção. Eu quero que você tente, que você coloque. Tente pelo menos 3 vezes. Encontre pelo menos 3 respostas erradas. E depois me procure. Eu sempre digo isso. Tente pelo menos 3 vezes e encontre pelo menos 3 vezes respostas erradas. Eu espero que uma dessas 3 seja certa, né? Eu espero que você consiga de fato. Mas se você não conseguir em 3 respostas, aí tu me procura e aí a gente vai resolver, a gente vai descamar essa questão, tá bom? Então olha lá, a hora que ele dá essa aceleração total, então ali a gente vê que o menos 18, ele representa a aceleração centrípeta, porque ela é na direção radial. E aí a gente viu, vou só fazer um desenho aqui, que quando a gente trabalhou lá naquele vídeo de movimento circular, a gente viu que a gente tinha uma partícula aqui, então a gente tem 2 acelerações. A gente tem a aceleração centrípeta, que ela aponta para o centro da trajetória, e também a gente tem a aceleração tangencial, que é essa aceleração. Essa daqui, a direção, ela é representada por esse θ, e essa daqui, a direção dela é representada pelo R de raio, né? Que ela é radial. Então, a gente viu que ela é composta, essa aceleração total, né? Ela é composta por aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Então, é importante que você tenha isso em mente. Deu para entender? Então, vamos continuar. Então, aqui, o que ele está falando é, olha, eu tenho, vamos colocar aqui, eu tenho menos 18. Esse menos 18 é a minha aceleração centrípeta. E esse cara daqui, vou colocar até de outra cor, vamos pegar aqui uma outra cor, vamos pegar um rosinha. E esse cara daqui é a aceleração tangencial. E aí é importante que você saiba o que é qual e qual a importância do que com que. Então, a gente sabe que a aceleração centrípeta é o que mantém essa trajetória, né? É ela que mantém essa trajetória circular. E essa aceleração tangencial, ela é o quê? Ela é responsável por mudar o módulo da velocidade. Ela é responsável por mudar o módulo da velocidade que a gente tem ali, da velocidade linear. Ela é responsável por alterar. Assim como lá na cinemática a gente não tinha uma aceleração e ela era responsável por... eu tenho uma velocidade igual a 2 metros e tenho uma aceleração... eu tenho uma velocidade de 2 metros por segundo e tenho uma aceleração de 1 metro por segundo. Então, quer dizer que cada 1 segundo ela altera a minha velocidade em 1. Eu vou somando 1, né? Quando a gente tem um movimento com aceleração constante. Aqui é a mesma coisa que a gente está fazendo. Essa aceleração tangencial, ela tem o quê? Ela tem como objetivo alterar esta velocidade. Então, aqui essa aceleração tangencial, ela é responsável por alterar a velocidade. E aí, vamos olhar aqui, olha o que ele fala. Ele dá aí a equação da aceleração total no ponto P, é importante, ele está falando assim, olha, nesse exato momento, ela é uma aceleração instantânea, veja só. Nesse exato momento, no ponto P, é este o valor da aceleração. Então, com isso, o que a gente tem? A gente consegue já colher muitas informações. E aí, vamos continuar. Considerando que a componente tangencial do vetor aceleração, quem que é a componente tangencial do vetor aceleração? A gente já colocou aqui de rosinha, é o 2, né? É o 2 metros por segundo ao quadrado.
Então, essa é a componente tangencial. Ele está dizendo que essa componente tangencial, ela é constante. Ou seja, a gente está falando de um movimento que tem aceleração constante. A gente está falando de um movimento circular que tem aceleração constante. Então, o incremento que ela faz na velocidade é sempre de 2, é sempre de 2, é sempre de 2, certo? Então, ou incremento ou menos, né? Pode ser uma desaceleração ou uma aceleração. Importante também que a gente não ache que só a aceleração só aumenta, né? E ele está falando que o vetor de aceleração total seja constante. O módulo, o que ele quer saber? Ele quer saber o módulo da velocidade da partícula 1 segundo após passar pelo ponto P. Então, a gente tem a aceleração no ponto P. O que ele quer saber, passado, eu escrevi aqui embaixo, ó, passado, ó, qual a velocidade 1 segundo após passar pelo ponto P. Então, ele não quer saber a aceleração, ele quer saber a velocidade. A partir do momento que eu passei do ponto P, qual que é a minha velocidade ali? 1 minuto depois. E aí, a gente precisa raciocinar. O que o exercício dá é a aceleração no ponto P. Ele dá aceleração ali no ponto P. E aí, o que a gente tem? A gente tem a aceleração centrípeta e a gente tem a aceleração tangencial, certo? E aí, o que a gente pode pensar disso? Olha, a gente pode pensar o quê? Olha, eu consigo linkar a aceleração centrípeta com velocidade linear. Olha, vamos lá para... Qual que é a equação da aceleração centrípeta? Olha, a aceleração centrípeta, eu sei que é o quê, Natana? Eu sei que é V ao quadrado sobre R. A gente está procurando a equação desta velocidade, porque eu quero encontrar essa velocidade 1 minuto após passar pelo ponto P. Então, eu estou procurando essa velocidade. Eu sei a aceleração centrípeta no ponto P. Já é ótimo. Então, eu vou substituir aqui. Então, dado isso, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho que... E aí, é sempre em módulo que a gente trabalha. A aceleração centrípeta em módulo é V ao quadrado sobre R. Então, qual que é a minha aceleração centrípeta? Se você voltar aqui, a sua aceleração centrípeta é 18, ok? Então, aqui a gente tem 18 V ao quadrado sobre R. Quem que é o raio? O raio, ele deu 2 metros. Então, a gente volta aqui por 2. É só você isolar aqui. Aqui vai dar 18 vezes 2 é igual a V ao quadrado. Então, o V vai ser raiz do quê? De 36. Raiz de 36, 6 metros por segundo. Então, aqui, o que é essa velocidade? Essa é a velocidade que a gente tem no ponto o quê? No ponto P, certo? Essa é a velocidade que a gente tem no ponto P. E aí, qual é a sacada desse exercício? Saber montar a equação. Saber montar a equação. Que o pessoal, eu falo sempre, o pessoal negligencia cinemática. Você negligenciando cinemática, depois começa uma muvuca de tanta coisa que você usa de cinemática. Por quê? Porque aqui, neste momento, a gente vai usar uma equação que a gente viu lá na cinemática. E aí, a gente tem o quê? A gente sabe, lembra lá, por quê? Porque o movimento circular, ele tem as componentes circulares, mas ele também tem as componentes lineares, que se comporta muito lá com a gente viu da cinemática. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade, e aí a gente sabe que na tangencial, olha só, a aceleração tangencial, ela é constante. A única aceleração responsável, presta atenção nisso, a única aceleração responsável por mudar o módulo da velocidade, e aqui entenda que quando ele usa esse termo velocidade, ele está falando de velocidade linear, tá? Ele está falando deste V aqui. Ele não está falando de ômega, a gente não está falando de ômega, ok? A gente não está falando de velocidade angular. Quando ele estiver se referindo à velocidade angular, ele vai dizer velocidade angular. Sempre que ele utilizar velocidade, ele está se referindo à velocidade linear. E a única aceleração responsável por mudar o módulo dessa velocidade é a aceleração tangencial, é esse cara daqui. Opa!
é esse cara daqui, que é responsável por mudar, ok? E aí ele está falando que esse cara é constante, ou seja, há um incremento constante na velocidade. Então, como é que a gente escreve essa equação para que a gente possa encontrar 1 minuto após passar pelo ponto P? Olha só, eu vou escrever que isso aqui vai ser a velocidade inicial, ok? Mais a tangencial vezes o tempo. É isso que eu vou fazer. Porém, essa velocidade inicial é a partir... Qual que é o marco inicial que ele quer saber? Olha, só você voltar no que eu escrevi, o que eu escrevi baseado no enunciado. Olha, qual a velocidade 1 segundo após passar pelo ponto P? Então, a gente pode dizer que o ponto P é o nosso ponto do quê? De origem. Aqui é onde a gente tem a nossa velocidade inicial. E se é a nossa velocidade inicial, esse cara daqui é a nossa velocidade inicial. Essa é a velocidade no ponto P. Então, vamos só reescrever esse cara daqui baseado na situação deste exercício. Então, a gente tem que a velocidade em função do tempo vai ser a velocidade no ponto P, mais a aceleração tangencial, que ela é constante. Por isso que a gente pode, olha só, gente, como uma coisa liga a outra. Eu falo, gente, se toca, começa a estudar já a cinemática. Cinemática não é tão fácil assim, igual vocês imaginam, né? Não é difícil, não tô falando que é difícil, mas muita gente não estuda a fundo, não aprende o conceito de fato, acha que é só as equações lá do ensino médio e pronto. Aqui a gente está podendo fazer isso por quê? Porque a aceleração é constante. A gente está podendo usar, você conhece essa equação aqui, gente? Essa equação aqui é a equação da velocidade para o movimento uniformemente variado. Essa equação aqui você conhece, é V igual a VO mais AT. Essa equação aqui você conhece, você só está podendo usar ela. Por quê? Porque a aceleração é constante, porque você sabe, já tem vídeo aqui nesse canal dizendo que quando a aceleração não é constante, o que a gente tem que fazer? A gente tem que partir pela integral, partir pela derivada, entendeu? A gente não pode usar mais as equações que a gente aprendeu no ensino médio. Aqui a gente está fazendo isso porque esse cara daqui, ele já me disse aqui em cima a aceleração tangencial constante, certo? Então, aqui a gente está dizendo que quem que é o nosso VO? Para este caso, a gente está partindo como se fosse a origem, o ponto P, porque ele quer 1 minuto após o ponto P. Então, velocidade do ponto P mais quem que é a nossa aceleração aqui? 2. Essa aceleração tangencial é 2. E aqui eu vou deixar pelo menos a aceleração tangencial por enquanto, vezes o tempo. Agora, a gente vai colocar os valores. Então, V de T é igual. Quem que é a velocidade no ponto P? A velocidade no ponto P é 6, porém ela está no sentido horário. Se ela está no sentido horário e a gente diz que o sentido anti-horário é o sentido positivo, o anti-horário ela vem com um sinalzinho de menos. Então, ela é menos 6 metros por segundo. Aqui, se você não colocasse esse módulo, você já ia perceber de cara que isso aqui é dar menos 6. Mas você precisa tomar um cuidado com isso e olhar nessa orientação, nesse sentido anti-horário, sentido horário. Então, aqui ele está falando que ele trouxe aqui de vermelhinho sentido horário, e normalmente a gente adere o sentido horário como negativo. Então, vai ser menos, mas esse cara daqui é positivo, porque ele permanece sempre com o sinal daqui, ele é constante com esse sinal que acompanha, que é positivo, mais 2. Mais 2 vezes o tempo. E eu quero saber em que tempo? Olha, no tempo t igual a 1 segundo, porque eu estou calculando 1 segundo após passar pelo ponto P. Então, o V de t igual a 1 segundo vai ser menos 6 mais 2 vezes 1. E aí, esse cara daqui vai ser a velocidade. Vai ser o quê? Menos 4. Você pode colocar a orientação aqui, que você já sabe já. Qual é a orientação? É chapeuzinho, R ou teta? Teta. Teta, porque a gente está falando de uma velocidade tangencial também. E aí você pode colocar entre parênteses,
metros por segundo, que é a unidade da velocidade. E aqui, essa é a velocidade 1 segundo após passar o quê? Pelo ponto P. Olha, quanta coisa a gente viu nesse exercício. Esses são exercícios simples, mas que tem conceito. Eu sempre falo, esses exercícios que eu tô trazendo não é só uma resolução de uma prova. Tem muito conteúdo que você pode aproveitar daqui, que você pode entender. E eu sempre falo, não fica nessa de que eu assisti o vídeo, eu entendi, eu sei, eu não preciso estudar. Não cai nessa não. Fecha esse vídeo aqui, pega essa questão e resolve você mesmo. Não agora, porque tá tudo aqui na sua cabeça. Daqui um pouquinho. Pega ela, resolve. E aí, qualquer dificuldade que você tiver, volta aqui nesse vídeo e olha. É assim que se aprende. Não é só assistindo o vídeo aula e achando, porque dá uma sensação. Eu garanto pra você que você fica com uma sensação de, nossa, é fácil, é tranquilo, eu entendi. Não cai nessa. Resolve você mesmo. Olha, assim como o músculo, o cérebro é treino. Ele, para visualizar certas coisas, para se acostumar com certas coisas, ele precisa ser treinado. E você só treina o cérebro fazendo, não é assistindo videoaula. Não é assistindo essa aula aqui só, esse exercício. Assistir esse exercício é importante, porque você colhe muita informação preciosa. Mas é colocando a bunda na cadeira, sentando aí, fazendo você mesmo que se aprende de fato. Tá bom? Olha, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo falando o que você achou dessa questão. Fácil, mediana, difícil, tá? É muito importante pra mim. Deixar o seu like também é muito importante pra mim. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, bons estudos, tchau, tchau!